O ponto de cruzamento. O dia em que seu dinheiro trabalha mais do que você. Imagine acordar numa terça-feira qualquer. Nada de especial, só mais um dia que promete ser igual aos outros 300 do ano. Você pega seu café, ainda meio sonolento, abre o app da corretora só por curiosidade e vê um negócio estranho. Ontem, enquanto você ralava 8 horas no trabalho, sua carteira rendeu R$ 212. Isso mesmo, você suando, estressado, resolvendo o pepino e o seu dinheiro lá, deitado, fazendo mais do que você. E aí você faz uma conta mental rápida. Beleza, eu recebo R$ 3.800 por mês. E depois dos impostos e descontos, sobra o quê? 3.200 líquidos? Ou R$ 146 por dia de trabalho? Ou seja, parabéns! Seu dinheiro trabalhou melhor do que você. E sem reclamar, sem pedir café, sem folga, sem nada. E aí bate aquele estalo meio desconfortável. Isso não foi coincidência, está acontecendo com mais frequência. De vez em quando, sua renda de investimentos, seja de dividendos, juros compostos, uma valorização inesperada, até um pouco do que você tem em Bitcoin, está ganhando de você no placar do dia. Teoricamente, você poderia não aparecer no trabalho amanhã e ainda assim estaria ganhando dinheiro. Claro, não dá para viver só disso ainda, mas a linha está subindo. As duas curvas estão se olhando no gráfico e uma hora elas vão se encontrar. Esse momento tem um nome: ponto de cruzamento. É quando o dinheiro finalmente faz aquilo que prometeram nos vídeos do YouTube, mas sem te chamar de campeão. Agora, aqui vem a parte triste. A maioria dos brasileiros vai trabalhar por 40 anos e nunca vai chegar nem perto desse negócio. Segundo a IBGE, 76% das pessoas não conseguem guardar um centavo no mês e só 8% investem de verdade. Aos 65 anos, a galera vai depender só do INSS, que paga em média R$ 1.700, o que, convenhamos, só serve para pagar o mercado e olhe lá. Ou seja, trocam tempo por dinheiro até o último suspiro da vida profissional e depois precisam torcer para que a previdência, que perde para a inflação, dê um jeito de manter a geladeira ligada. Mas existe outro caminho, e não é segredo nem um mantra da abundância. É só matemática, a parte da vida que não liga para motivação. E é isso que faz o tal ponto do cruzamento ser tão poderoso. Ele é um cálculo inevitável. Se você fizer algumas coisas com consistência, você chega lá. Se não fizer, bom, continua no jogo dos 40 anos de serviço. Esse conceito ficou famoso no livro Your Money or Your Life, e é uma das ideias mais importantes das finanças pessoais. E quase ninguém fala sobre isso. Deixa eu te explicar. Simplificando tudo ao máximo, existem duas linhas financeiras na sua vida. A primeira linha são as suas despesas, o quanto custa existir. Por exemplo, você precisa pagar o aluguel que sobe mais que seu salário, mercado caro, gasolina acima de R$ 6, internet, luz, água, lazer, seguro, transporte. Segundo o IBGE, viver num centro urbano brasileiro custa numa média entre 2.200 a 6.000 por mês. Essa é a linha fixa, contínua e insistente. A segunda linha é a renda dos seus investimentos, o dinheiro que trabalha sem te pedir nada. Dividendos de 10 a 12%, CDB rendendo 1% ao mês, valorização de ações, ETFs, Bitcoin no longo prazo, juros compostos agindo igual um cupim, devagar, silencioso e destrutivo, só que ao seu favor. No começo, essa linha é triste, você investe 1.000 e recebe 8 ou 10 reais no mês. Dá para comprar um lanche? Não, mas uma coxinha talvez. Porém, com aportes constantes, essa linha começa a subir. No início, parece até sacanagem. Ela é tão lenta que você acha que está fazendo errado. Mas juros compostos funcionam assim mesmo. Devagar, 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 até que quando você menos espera, começam a correr. A curva não é reta, ela é exponencial. E em algum momento, ela ultrapassa a sua linha do trabalho. E é aí que acontece o milagre matemático. Seu dinheiro começa a trabalhar mais do que você. Esse é o ponto do cruzamento. O dia em que você percebe que, pela primeira vez, não é você sustentando o dinheiro, é o dinheiro sustentando você. O tal ponto de cruzamento é aquele momento em que a linha da renda dos seus investimentos finalmente passa por cima da linha das suas despesas. É quando o trabalho, tecnicamente, vira opcional, porque o dinheiro que você investiu está lá, quietinho, bancando a sua vida. E mesmo que você não apareça no emprego, você vai continuar ganhando. Agora, vamos colocar números reais nessa história. Suponha que você gaste 4.000 por mês, ou 48.000 por ano. Pela famosa regra dos 4%, que basicamente diz quanto você pode sacar da sua carteira sem detoná-la, você precisaria de 1,2 milhões investidos
para gerar esses mesmos 48 mil por ano. Esse é o seu número do ponto de cruzamento, 1,2 milhão. Agora você deve estar pensando, pronto Lipe, 1,2 milhão? Tá me tirando? Nunca vou chegar nisso. Mas relaxa, vamos ver juntos se essa missão é tão impossível assim. Imagine que você tem 30 anos, ganha 5 mil por mês e investe R$500 por mês, com um retorno médio de 8% ao ano, já descontando a inflação. Depois de 10 anos, aos 40, você teria por volta de 90 mil. Isso daria uns R$300 por mês de renda passiva. É quase nada perto dos seus 4 mil de despesas. Mas calma que isso é só o aquecimento. Depois de 20 anos, sua carteira chegaria perto de R$284 mil. A renda seria uns R$950 por mês. Ainda não paga sua vida, mas olha só, o buraco está diminuindo. Depois de 25 anos, você chega em 454 mil investidos. Isso dá mais ou menos R$1.500 por mês. Aqui a curva começa a acordar. Depois de 30 anos, aos 60, você teria algo como R$704 mil, quase 2.300 por mês de renda passiva. Agora sim, mas na metade do caminho andado. A essa altura, mantendo esse ritmo, você atingiria o ponto de cruzamento, os famosos 1,2 milhão, lá pelos 65 ou 67 anos, exatamente na idade que o governo inventou como idade normal para se aposentar. Agora, talvez você pense, então quer dizer que eu invisto R$500 por 35 anos e me aposento na idade normal? Cadê a revolução nisso? Pois é, mas calma, chegou a hora de destruir algumas ilusões. Esse caminho é o modo mais lento possível. É o que acontece quando você investe pouco e deixa os juros compostos carregarem tudo nas costas, igual aquele trabalhador que faz hora extra sem ganhar nada. E é aqui que muita gente erra feio. O ponto de cruzamento não é um destino fixo, cravado em pedra. Ele depende de duas coisas: o tamanho da sua carteira e o tamanho das suas despesas. Mas aqui vai algo que quase ninguém percebe. Reduzir suas despesas move o ponto de cruzamento pelos dois lados. Como assim? Deixa eu te mostrar. No cenário original, você gastava 4 mil por mês e precisava juntar 1,2 milhão para cruzar a linha da independência. Legal, agora imagine que você dá uma ajustada na vida e baixa isso para R$3.500. Seu novo ponto de cruzamento vira 1 milhão e 50, ou seja, você acabou de cortar 150 mil da meta. E só essa brincadeira te economiza uns 3 anos de trabalho naquele ritmo. Mas calma que melhora. Se você está gastando menos, adivinha, você tem mais dinheiro sobrando para investir. Em vez de R$500 por mês, talvez consiga colocar 1.000. E agora, a matemática começa a sorrir para você. R$1.000 por mês, rendendo 8% ao ano por 25 anos, dá 908 mil. Com a meta nova, de 1 milhão e 50 mil, você chegaria no ponto de cruzamento por volta dos 57 anos, e não aos 65. Sim, você acabou de comprar 8 anos de liberdade, fazendo duas coisinhas simples: gastar menos e investir mais. É aqui que muita gente simplesmente subestima o poder que tem na própria mão. Elas acreditam que só dá pra jogar o jogo do jeito que o sistema manda, enquanto outras pessoas estão hackeando o tabuleiro. Agora, e se você fosse um pouco mais radical? E se você cortasse metade do custo da sua moradia, alugando um quarto, uma garagem, um pedaço do quintal, qualquer coisa? E se você mudasse para uma cidade onde viver custa bem menos? E se suas despesas caíssem para 3 mil? Olha só o que acontece. Seu novo ponto de cruzamento despenca para 900 mil. E investindo R$1.000 por mês, você chega lá em cerca de 24 anos. Ou seja, financeiramente independente aos 54. E isso sem contar o aumento da renda. Porque se você ganha 5 mil e gasta 3 mil no essencial, sobram 2 mil livres. Claro, não dá para investir tudo. Até porque ninguém quer ver uma pessoa que não pode nem comprar um pastel na rua sem ter culpa. Mas pensa comigo, e se você recebe uma promoção e passa a ganhar 7 mil? Isso não é uma fantasia. Acontece com qualquer pessoa que fica tempo suficiente na área. Agora você poderia investir 2.500 por mês sem destruir sua sanidade. E nesse ritmo, você chega no ponto de cruzamento em 15 anos. Sim, aposentadoria financeira aos 45 anos. Enquanto o resto da galera ainda está presa no trânsito a caminho de mais um dia igual ontem. O que eu quero dizer é que o ponto de cruzamento não é uma fantasia distante reservada para milionários da tecnologia. Ela é uma certeza matemática que você pode acelerar drasticamente mexendo nos dois lados da equação. Agora preste atenção, porque eu preciso falar sobre o que acontece psicologicamente conforme você se aproxima e depois ultrapassa o ponto de cruzamento. A maioria dos conselhos financeiros só olha para os números, mas a transformação mental é tão importante quanto.
se não até mais. No começo, investir é quase um castigo. Cada real que você coloca parece uma pequena dor na alma, porque é o dinheiro que você poderia estar usando para comer fora, comprar alguma besteira, pedir um iFood, qualquer coisa. Em vez disso, você está trocando prazer imediato por uma promessa meio abstrata de benefícios futuros. E vamos ser sinceros, isso desanima. Você olha sua carteira e pensa, sério que eu fiz tudo isso para ganhar 30 reais? Aí no dia seguinte cai 50, porque você resolveu botar o pezinho na renda variável. E o tal ponto de cruzamento parece estar lá, no horizonte, tomando café e rindo de você. Só que algo muda quando sua carteira começa a engordar de verdade. Existe um limiar psicológico, ele varia de pessoa para pessoa, mas para muitos, acontece entre 50 mil e 100 mil reais investidos. De repente, sua carteira fica real. Um rendimento de 2% não é só mais uns trocados, é R$ 1.000, seco, limpo, aparecendo como se fosse mágica. Você começa a sentir, quase fisicamente, os juros compostos trabalhando. Seu dinheiro não é mais uma ideia, ele virou um funcionário, um que não falta, não tira férias, não pede aumento e não reclama. Ele só trabalha quietinho todo dia. E a parte mais doida disso é que a sua relação com o trabalho começa a mudar antes mesmo de você alcançar o ponto de cruzamento. Isso se chama o gradiente da liberdade. A maioria das pessoas pensa em independência financeira como uma chave que liga e desliga. Ou você depende do trabalho, ou você não depende. Mas não é assim na vida real. Na prática, conforme sua renda de investimentos cresce, você vai ficando gradualmente mais livre. Por exemplo, se os seus investimentos geram R$ 500 por mês, isso já paga a gasolina do seu carro. Se eles começam a gerar R$ 1.000, o mercado do mês está quitado, passivamente. E se economizar bem, sobra até para um chocolate. Com R$ 2.000 por mês, a luz, água e parte do supermercado ficam praticamente resolvidos. O básico da vida, pago por um exército de mini dinheiros trabalhando para você. Cada novo marco te dá opções, mais poder de negociação, mais calma, mais capacidade de dizer não para coisas que você não quer fazer. Você não precisa esperar as linhas se cruzarem para começar a sentir isso. A liberdade começa antes, quase escondida, como um spoiler da vida que você está construindo. Existe um conceito chamado Coast Fire, que ilustra isso perfeitamente. Coast Fire é o ponto em que você já investiu o suficiente para que, mesmo que nunca invista outro centavo, os juros compostos sozinhos farão sua carteira chegar ao seu número de independência na idade tradicional da aposentadoria. Vamos fazer a matemática. Imagine que você tem 30 anos e quer chegar aos 60 com 1,2 milhão. Você espera um retorno médio de 8% ao ano nas próximas 3 décadas. Agora, em vez de calcular quanto deveria investir todo mês, que é o que todo mundo faz, vamos trabalhar ao contrário. Quanto você precisaria ter hoje para simplesmente deixar o dinheiro crescer sozinho até chegar no valor final? A resposta? 150 mil. Isso mesmo. Se você tem 30 anos e tem 150 mil investidos, rendendo 8% ao ano, parabéns, você já está em Coast Fire. Seu futuro está garantido só com o tempo mais juros compostos fazendo o serviço enquanto você toma um café. E teoricamente, nesse ponto, você poderia trocar seu emprego por outro que paga menos, mas que você realmente gosta, trabalhar meio período ou simplesmente parar de investir agressivamente e usar esse dinheiro para viver mais, experimentar mais, respirar melhor. Sua aposentadoria já está matematicamente garantida. Você literalmente carimbou o bilhete. Agora calma, não estou dizendo que você deve largar tudo e ir viver da sua arte, porque continuar investindo, obviamente, te leva à independência completa muito mais rápida e te dá um colchão muito maior para lidar com erros, imprevistos e burrices ocasionais. Mas entender o conceito de Coast Fire mostra uma coisa poderosa. O ponto de cruzamento começa a te dar opções muito antes de você realmente chegar lá. E aqui entra a parte triste da história. Uma pesquisa da Ambima de 2023 mostrou que 62% dos brasileiros não têm absolutamente nada guardado para aposentadoria. Zero. E uma grande parte realmente acredita que nunca vai conseguir se aposentar com conforto. Mas sabe o mais curioso de tudo? É que essas pessoas nunca calcularam o próprio ponto de cruzamento. Elas nunca perceberam que existe um número específico para mirar e que existem ações concretas que elas podem tomar para chegar lá mais rápido. Elas apenas vivem preocupadas com um futuro indefinido, e isso é psicologicamente paralisante de um jeito que metas claras não são. Agora, deixa eu responder a algumas objeções, porque eu sei o que você deve estar pensando. Mas Felipe,
A bolsa é volátil, e as quedas, e a inflação, e tudo que pode dar errado. Sim, tudo isso é legítimo. E eu não vou fingir aqui que o caminho até o ponto de cruzamento é uma trilha pavimentada, com plaquinhas, sombra e água fresca. Porque ela não é. Você vai tropeçar. Se você investe em ações, aceite. Vai ter quedas de 20, 30, 40% em algum momento. Isso não é exceção, é parte do pacote. Ele vem incluso. Tipo aquele aplicativo inútil que já vem instalado no celular e você não consegue deletar. Porém, isso já está embutido na média de retorno anual de 8% que estamos usando. Uma média que inclui todas as recessões e pânicos do último século. Mas o ponto central é outro. Durante a fase de acumulação, você não está retirando dinheiro. Quando o mercado cai, você continua comprando. E quando você compra com o mercado caindo, você está basicamente comprando ações na promoção. E obviamente, comprar na promoção acelera o caminho até o ponto de cruzamento, mesmo quando o valor da sua carteira está lá embaixo chorando. Aportes constantes durante quedas são um dos motores mais poderosos de construção de riqueza que o investidor comum tem acesso. Só tem um problema: isso só funciona se você não entrar em pânico e vender tudo. É por isso que entender psicologicamente o ponto de cruzamento é tão importante. Você não acompanha sua carteira para entretenimento, para sofrer ou para ficar com enjoo. Você acompanha para ver as duas linhas se aproximando. Só isso, sabendo que quedas temporárias não mudam a força matemática que vai te levar até o ponto de cruzamento. Certo, agora vamos falar da nossa querida inflação. Porque, sinceramente, dizer que o Brasil não é lá muito confiável nesse assunto chega até a ser gentil com o nosso país. Mas a taxa segura de retirada de 4% foi criada justamente para lidar com a inflação moderada, tipo esses 5 e 6% que a gente vive hoje. Ela já considera isso. E tem mais, ações são historicamente uma excelente proteção contra a inflação. Sabe por quê? Porque empresas simplesmente aumentam preços quando tudo sobe. Aumentam o custo, elas repassam. Elas repassando, o lucro aumenta. O lucro aumentando, a ação sobe. Simples assim. Então, se o número do ponto de cruzamento sobe com a inflação, sim, ele vai subir, mas a sua carteira também sobe. Eles andam meio que de mãos dadas. E existe risco nisso tudo? Claro, o futuro é incerto. Podemos até entrar numa hiperinflação caso alguém lá no governo faça alguma borrada. Mas é por isso que você deve diversificar, com investimentos no Brasil e investimentos no exterior. Nunca dependa só do Brasil. Só que agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu já sei a resposta. A alternativa é melhor? A alternativa é não investir nada e continuar trocando tempo por dinheiro até o dia em que seu corpo não aguentar mais trabalhar. Você acha isso mais seguro? Óbvio que não. Você só está trocando risco de mercado por risco de viver mais do que seu dinheiro, risco de saúde, risco de ficar desempregado, risco do governo não conseguir pagar a aposentadoria e risco de simplesmente não ter escolha no final da sua vida. Então, vamos ser sinceros. Investir tem risco, claro, mas não investir é infinitamente mais arriscado. Pelo menos com a estratégia do ponto de cruzamento, você tem um plano. E esse plano funcionou para muita gente que seguiu o processo com consistência. Mas aqui está o que eu realmente quero que você faça com essa informação. Porque entender o ponto de cruzamento não serve para nada se isso não mudar o seu comportamento. Primeiro, calcule suas despesas mensais reais. Não o que você acha que gasta, mas o que você realmente gasta. Pegue os extratos dos últimos 3 meses e some tudo, sem auto-engano. Ah, mas esse mês foi atípico. Você também precisa colocar ele. A maioria das pessoas descobre que gasta 15 a 20% a mais do que imaginava, e esse sim é o seu ponto de partida real. Segundo, multiplique suas despesas mensais por 12 para achar suas despesas anuais. Depois, multiplique esse valor por 25. Pronto. Esse é o seu número do ponto de cruzamento, baseado na taxa de retirada de 4%. Escreva isso em algum lugar. Esse é o tamanho da carteira que faria o trabalho virar opcional. Terceiro, veja quanto você tem investido hoje e subtrai esse valor do seu número do ponto de cruzamento. Esse é o seu gap, a distância entre onde você está e a independência financeira. Quarto, descubra quantos anos faltam para fechar esse gap com a taxa atual de investimento. Existem calculadoras na internet para isso. Ou você pode usar fórmulas de juros compostos. Ah, e seja honesto sobre o quanto você realmente investe por mês. Quinto, e aqui começa o jogo de verdade. Pergunte a si mesmo como você pode acelerar isso. Você pode aumentar sua renda com um novo emprego, um bico, uma promoção ou uma habilidade nova? Pode reduzir suas despesas mudando de cidade, cortando custos vampiros ou negociando contratos? Pode investir um dinheiro inesperado, tipo uma restituição de um imposto de renda, bônus ou uma herança, em vez de torrar tudo no impulso?
A cada R$1.000 investidos, geram R$40 por ano de renda passiva para sempre. A cada R$100 cortados das suas despesas mensais, reduzem em 30.000 o valor que você precisa para chegar ao ponto de cruzamento. Eu quero te deixar com uma mudança de perspectiva. Toda compra tem dois custos: o dinheiro que você gasta e o tempo de cruzamento que você sacrifica. Quando você compra um carro de 80.000 em vez de um de 40, você não está só gastando 40.000 a mais. Você está empurrando sua independência financeira para mais longe. Com um retorno de 8% ao ano, esses 40.000 dobrariam em cerca de 8 anos. Ou seja, esse upgrade não custou 40.000, custou 40.000 em 8 anos, 140.000 em 18 anos e 253.000 em 27 anos. Isso sem contar os gastos extras do carro mais caro. Em outras palavras, custou anos da sua liberdade. Agora, não me entenda errado. Não estou dizendo que você deve viver como um monge que toma banho frio e conta feijão no prato. O que estou dizendo é, entenda a troca, porque dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é o seu tempo futuro. São meses, às vezes anos, que você vai passar trabalhando enquanto já poderia estar livre. O ponto de cruzamento deixa isso visível, concreto e mensurável. Depois que você vê, não tem como desver. Cada compra vira uma pergunta. Isso me aproxima do ponto de cruzamento ou me afasta? Isso compra liberdade ou vende liberdade? Agora, deixa eu te contar uma verdade dura. O brasileiro médio vai ganhar entre 1,5 a 2 milhões ao longo da vida profissional inteira e vai terminar quase totalmente dependente do INSS, que paga em média R$ 1.800. Essa pessoa trabalhou 45 anos e tem quase nada para mostrar. Por quê? Porque cada real que entrou saiu imediatamente. O ponto de cruzamento oferece um caminho muito diferente. Ele não é fácil, mas é um caminho claro. Poupe agressivamente, invista consistentemente, reduza despesas com inteligência, aumente seus aportes e deixe a matemática trabalhar por você. As linhas vão se cruzar. Isso sempre acontece com quem permanece no processo. E quando elas se cruzarem, você vai acordar numa terça-feira qualquer, abrir sua conta e perceber que finalmente chegou lá. Seu dinheiro está trabalhando mais do que você. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente vitamina de banana e nos vemos na próxima.